Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Aqui quem está falando é o diretor Alexandre Oliveira e estou gravando esse pequeno vídeo, ou seja, esse pequeno tutorial para explicar essa primeira atividade de Química. Como vocês sabem, a escola ainda não está com um professor de Química modulado e para que vocês não fiquem no prejuízo, eu fiz a elaboração das atividades das turmas do ensino médio. E aí vocês vão perguntar, você, Alexandre, diretor Alexandre, você é formado em matemática, elaborando as atividades de química, isso não vai ser um prejuízo para nós enquanto alunos? Aí eu quero explicar para vocês que eu já tenho um pouco de experiência na disciplina de química, eu já ministrei ela na rede estadual de ensino, e também é uma forma de ajudar vocês, para que vocês não fiquem prejudicados o tanto quanto já estão com essa pandemia, não é verdade? Mas bem, então, por que começar com essa visão, com esse texto, para que serve a química? Então vocês estão saindo do ensino fundamental, estão chegando no ensino médio, então vocês devem observar para que é que serve a química, aonde é que essa química está presente, de que forma ela está presente. Então é o seguinte, quando nós observamos a evolução da humanidade, desde o ser humano mais primitivo até os dias atuais, nós observamos que o desenvolvimento material da humanidade ela ocorreu graças ao melhor aproveitamento e desenvolvimento de técnicas de transformação dos recursos disponíveis na natureza. E a gente observa desde do período pré-histórico até agora, no momento que nós vivemos atualmente, nós observamos que a química ela tem se evoluído. A gente observa que em tudo da nossa vida nós temos a química em nossa vida, na realidade, que eu quero falar. E aí a gente já sabe, o próprio tema do texto ele diz, para que serve a química? E aí a gente já observa alguns conceitos que é necessário que vocês entendam, que vai ser linha de base também para as próximas atividades. Mas vocês vão lembrar o seguinte, da própria definição de química. Então alguém de vocês ainda já lembra a definição de química? O que vem ser química? Que ramo ela estuda? Então vocês devem lembrar que a química é o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. E vocês vão lembrar lá nos anos iniciais e anos finais do ensino fundamentais, alguns conceitos chaves como matéria. O que vem ser matéria? Vocês vão lembrar que os professores de vocês já falavam. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tem volume. Então a primeira definição que eu trago, que vai servir para vocês terem uma noção do que é que nós temos, para que é que essa química serve, onde é que nós temos ela em nossa vida, tá bom? E aí nós temos também outros conceitos que vocês já estudaram, como a questão das separações. O que vem ser essas separações? Separações são processos que visam isolar os diferentes materiais encontrados numa mistura. E aí vocês vão passando por todos esses conceitos que vocês já adquiriram no ensino fundamental e entram também num conceito-chave que nós chamamos de transformação material. E o que vem ser essa transformação material? É toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. Lembrem, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então essa transformação material é toda e qualquer alteração que essa matéria ela vem sofrendo. Então, alguns exemplos sobre essa transformação material é bem importante da gente colocar é o seguinte, a explosão de fogos de artifícios, são exemplos de transformações dos fenômenos materiais. Nós temos a água se transformando em vapor ao ser aquecida em um becker. Nós temos a ferrugem formada em tambores, vem ser uma transformação material. Mas era interessante que é muito importante nós lembrarmos também que os seres humanos têm provocado transformações na matéria em seu próprio interesse. Assim, por exemplo, um exemplo que eu posso citar, com o fogo nós conseguimos o quê? Assar a carne dos animais para melhor nos alimentarmos. Nós podemos cozer vasos de barro para guardar água ou alimentos. Nós podemos cozer blocos de barro transformando em tijolos para construir nossas casas. Então nós observamos que essa transformação material, ela vem sendo também, o ser humano ela vem ocasionando ao longo do tempo. E aí, pessoal, com essas pequenas explicações, vocês vão observar dentro da casa de vocês que o que é que nós temos, o que é que o homem
nós, seres humanos, nós conseguimos transformar a matéria, ou seja, aquele tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, e nós conseguimos fazer essa transformação material. Quais itens nós temos e que é da química? Que serve para a química, por isso que vem o texto, para que serve essa química? Então nós vamos observar isso dentro desse contexto. Outra definição que é interessante a gente está passando para vocês é a própria definição de energia. O que vem ser essa energia? É a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Então nós observamos por a própria definição da química, fazendo a recapitulação, que a química é o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessa transformação. Através disso, nós vamos observar essa química em nosso cotidiano. Por isso que eu trago esse texto, para que serve a química, para que a gente observe que em nosso cotidiano nós temos a química. Então, por exemplo, nós podemos dizer o seguinte, talvez o exemplo mais ligado no nosso cotidiano seja o funcionamento do nosso próprio organismo. É um exemplo que a gente pode citar. Então, o corpo humano é um laboratório em que ocorre durante todo o tempo fenômenos químicos muito sofisticados, a saber, por exemplo, ingerimos vários materiais como alimentos, água, ar, no caso pela respiração, e outros vários exemplos. Há muitas transformações desses materiais no estômago, nos intestinos, tá entendendo? E elas vão ser auxiliadas por produtos químicos específicos, existentes no suco gástrico, na bile, do fígado, etc. Nós também vamos ter a produção de energia utilizada nas movimentações do nosso corpo e também para manter a temperatura do organismo em torno de 36 a 37 graus Celsius. E são alguns exemplos que nós temos do nosso próprio corpo. Mas há também a recombinação de alimentos para a manutenção dos nossos ossos, tecido e órgãos é outro exemplo. Nós temos também, após inúmeras transformações, o organismo elimina os produtos residuais por meio das fezes, urina, suor, etc. Enfim, pessoal, o que nós observamos nessa química do nosso cotidiano, utilizando o nosso corpo como exemplo, é que nesse processo de vida notamos ainda um perfeito entrosamento dos fenômenos que são estudados em química, física, biologia e outros ramos da ciência. Então é interessante que a gente já observe esse primeiro contexto para que você possa fazer esse entendimento desse texto. Então veja bem, então o texto ele parte, para que serve essa química? Então nós observamos, ele traz o pequeno texto, faz uma análise, uma leitura do professor com o aluno, e ele vai falando, explicando, aí nós chegamos nas questões, ó. Aqui tem a fonte onde foi retirado, o texto retirado do livro da Química Integral, página 136, editora FTD, ano 1992, autor Marta Reis, também a autora Marta Reis, uma autora conceituada, e ele vem dizer, o que essa química estuda? Identifique 5 produtos utilizados em casa que contenham componentes químicos. Então, vocês vão observar dentro da casa de vocês quais são esses produtos. E aí vocês vão observar, você concorda que todos os seres são produto de reações químicas? Explique. Veja que no contexto que eu coloquei essa pequena explicação, eu já trago alguns lances para vocês. Então, após essas duas questões a respeito desse texto e que a gente vem debatendo com esses primeiros conceitos, e aí nós entramos nas outras questões. Por exemplo, na questão de número 3, ele diz, a alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é... Eu trouxe essas questões porque automaticamente lá no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, vocês já têm uma noção desses conceitos. E aí nós estamos trazendo a questão dos fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que vem ser um fenômeno? Antes da gente explicar a questão, ele diz o seguinte: fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, e ela pode ser classificada em física e química. Lembrando, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E transformação da matéria, também nós já colocamos lá no conceito, no início da minha fala, eu venho trazendo sobre essa questão dessa transformação da matéria, que quando nós utilizamos e conseguimos pegar uma matéria e transformar em outra. Por exemplo, eu posso pegar uma madeira e transformar numa cadeira. Não é verdade? Então não posso fazer isso? Então veja bem. Aí, o que vem ser esse fenômeno físico e o que vem ser o fenômeno químico? Então o fenômeno químico é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. Um fenômeno químico, como a combustão,
transforma uma substância em outra, com diferentes propriedades químicas. Exemplo, após a combustão de um fósforo, a composição da cinza e da fumaça é totalmente diferente do palito inicialmente presente. Ou seja, o fenômeno químico até altera a natureza da matéria. Veja bem, quando eu pego um pedaço de madeira e eu queimo ele, vai se tornar cinzas. Eu posso pegar essa cinza e voltar ao pedaço de madeira inicial? Não. Então vem aí, ó, o fenômeno químico alterou a natureza da matéria. Então a matéria inicial, que era o bloco de madeira, pedaço de madeira, ela foi alterada. Então ela não tem como retornar à sua origem. Já os fenômenos físicos, eles causam transformações da matéria sem ocorrer alteração da sua composição química. Ou seja, é todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias. Ou seja, no físico, no químico, eu queimei a madeira e ela se transformou em cinza e eu não posso voltar. Mas, no caso do físico, ele vem dizendo que eu posso fazer o seguinte: ocorre sem que haja a formação de nova substância. Ela pode retornar à sua origem inicial. Então, exemplo, ó, mudanças de estado físico da matéria. A água pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso, mas sua molécula, que é H2O, continua a mesma. Ou seja, o fenômeno físico altera apenas a forma da matéria. Ou seja, quando eu tenho o gelo, que está no estado sólido, e se ele derreter, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter que ele volta ao seu estado inicial, que era o líquido. Então você observa que a única coisa que vai acontecer é que ele vai alterar apenas a forma da matéria. Fazendo uma recapitulação, o que é que nós podemos dizer? Que o fenômeno físico, a substância mantém a sua identidade, pois a mudança ocorre apenas em seu formato. Já o fenômeno químico é caracterizado pela formação de uma nova substância, ou seja, a natureza da matéria é modificada. Então, lembrando, ó, o derretimento do gelo é um fenômeno físico, pois embora tenha mudado de estado, a matéria continua sendo a água, que foi o que eu já falei agora há pouco. Já a queima da madeira é um fenômeno químico que ocorre por meio de uma reação de combustão enquanto a madeira inflama. Entendeu? Então, são esses pequenos exemplos que a gente pode estar passando para vocês, para que vocês possam já resolver essa primeira atividade. Então, estou fazendo esses vídeos simples, curtos, para que vocês possam entender. Então, o que vem ser esses exemplos de fenômenos físicos? Nós temos, ó, derretimento de um cubo de gelo, ebulição da água, sublimação da naftalina, evaporação da acetona, fundição de um metal, dissolução do açúcar em água, quebrar uma pedra, amassar um papel, quebrar um copo de vidro, amassar uma lata, são exemplos de fenômenos físicos. E alguns exemplos, professor, de fenômenos químicos: apodrecimento de uma fruta, surgimento de ferrugem em um prego, cozimento de um alimento, queima de um combustível que é gasolina, madeira, gás de cozinha, caramelização do açúcar, crescimento de um bolo, digestão dos alimentos, fogos de artifício, efervescência de um comprimido, transformação de vinho em vinagre, decomposição de alimentos no lixo, são tudo exemplo de fenômenos químicos, tá certo? E aí é interessante que essa diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico nós já colocamos bem aí para vocês. Mas assim, é interessante dizer que as reações químicas geralmente são identificadas quando ocorre mudança de temperatura, liberação de gases, liberação de odor, mudança de coloração, produção de som, emissão de luz, formação de um sólido no fundo de um recipiente com líquido. São exemplos de reações químicas para que você possa identificar. Então, aqui nós temos a terceira questão, onde ele diz: a alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é. Então, você vai observar aí de acordo com o que eu expliquei para vocês e entender o que é esse fenômeno físico. Você também vai observar bem aí, ó, essa da Universidade Federal de Pernambuco. Considera as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indica aquelas que envolvem transformações químicas. Então você tem qual dessas aqui? 1, 2, 3 e 4 ou 5 são transformações químicas. Então 1, nós temos aquecer uma panela de alumínio. 2, acender um fósforo. 3, ferver água. 4, queimar açúcar para fazer caramelo. E 5, fazer gelo. Então você vai escolher quais são. Aqui está as alternativas, você vai marcar. E você vai tentar descobrir quais dessas, entender através do que nós já falamos inicialmente, qual delas são relacionadas às transformações químicas. E a quinta questão, que também é da Universidade Federal do Pernambuco: em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Então, reflexo da luz das águas, chama da vela, gelo derretendo,
tesoura enferrujando. Então, quais dessas aqui, quais alternativas são corretas? Então, aqui é mais uma pequena aula, como eu estou colocando um pequeno texto, para que vocês possam entender essa atividade. Espero que tenha sanado as dificuldades e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato no meu telefone, tá bom, pessoal? Através do WhatsApp 63992682588. É um prazer estar acompanhando vocês nesse início de aula, início do ano letivo. E até o próximo vídeo, onde nós vamos trazer a próxima atividade também, eu vou estar elaborando para vocês. Creio que a última vai ser essa que vem, né? Depois vai ser o próximo professor. Mas é interessante eu estar explicando isso para vocês e trazendo esse pequeno vídeo. Então até o próximo vídeo. E eu quero ver todo mundo colocando a mão na massa. E lembrando que eu enviei nos grupos dos pais, dos alunos da zona rural e dos alunos aqui da zona urbana, os 3 livros do livro de Química, do Ricardo Felter, do primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio. Então a ideia é que vocês já comecem a fazer essa leitura para vocês terem um entendimento, até porque vocês estão construindo o projeto de vida de vocês. Então é necessário ter foco, metas a ser cumpridas, para que cheguem no final do ano com bons resultados e também que esses resultados, esse estudo sirva para a vida futura de vocês. Então, até a próxima aula e muito obrigado.